Salve a todos na paz do Senhor, graças a Deus que nos dá a vitória. Estamos aqui mais uma vez no quadro Mudança de Vida e nesta ocasião nosso irmão Helder está conosco. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui com vocês, cooperando com os irmãos da AD Paraíso, e nessa oportunidade participando desse quadro Mudança de Vida. Graças a Deus. E para nós é um privilégio, né? Muito grande ter o nosso pastor Helder aqui nesse bate-papo. E eu tenho certeza que você vai ser impactado. Deus vai falar com você poderosamente através de um resumo, né, da história do nosso irmão Helder, porque dentro desse pouco tempo não vai ser possível contar tudo aquilo que Deus vem fazendo e já tem feito. Mas Helder, eu acredito que você é um homem de Deus, está aqui conosco, está Taquaritinga. Depois tem até uma pergunta baseada sobre essa questão da sua vinda para cá. Mas eu acredito que não só o nosso público aqui, o nosso povo da AD Paraíso, como a Taquaritinga toda e todos aqueles que te acompanham nas redes sociais, que vão acompanhar também esse vídeo, vai ser importante demais. E aquela questão, aquela pergunta que surge, né, na vida daqueles principalmente que não servem a Deus. O que Deus representa para você? Pastor José Clebson, é uma pergunta muito relevante no contexto que nós estamos vivendo, principalmente tem muitas dúvidas, né, com relação à espiritualidade, com relação à veracidade dessa vida espiritual, até porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito, e o ser humano ele é tendencioso a viver essa vida espiritual também. Como muitas pessoas têm esse questionamento de quem é Deus, do que Deus representa, então existem também muitas opiniões, dentre as quais a opinião de quem não o conhece e a opinião de quem já teve uma experiência espiritual com Deus. Então, nesse contexto, nesse misto de opiniões, nós precisamos compreender que Deus não é somente alguém que está relacionado ao ato criacional apenas. Deus ele está muito mais além do que o ato criacional. Na verdade, Deus governa todas as coisas. Então nós temos que ter esta consciência, este pensamento de que Deus para nós não pode ter essa representatividade apenas de alguém que simplesmente criou todas as coisas ou de ser um ser acima de todos nós. Deus é muito mais que isso. Ele é Senhor das nossas vidas, Ele governa todas as coisas, Ele criou tudo que nós temos acesso e aquilo que existe. Então eu não tenho a visão de um Deus apenas criacional, apenas de alguém que está acima de tudo e de todos, mas daquele Deus que também está disponível ao relacionamento. É por essa razão que nós vamos observar a fala de Oséias, e Oséias vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer, porque a cada descoberta que nós temos em relação a Deus, na verdade nós não o conheceremos em plenitude só na eternidade, mas enquanto seres humanos limitados que somos, e nesse plano nós temos acesso a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo através da sua palavra e das experiências espirituais que ele nos dá na nossa vida diária. Então, para mim, Deus ele é muito mais que apenas um criador, muito mais que um ser supremo. Ele é alguém que está interessado em relacionar-se com o homem, com a sua criação. Isso é o mais interessante. Deus ele é, de fato, o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Muito bom, graças a Deus. Então você que está aí, vai estar nos acompanhando e que sempre nos acompanha através das redes sociais, isso é muito importante você entender essa clareza sobre esse nosso Deus, né? E falando de Oséias lá, então quanto mais a gente conhece, mais Oséias diz que nós precisamos prosseguir em conhecê-lo. Hoje, pastor Helder, você mora em Taquaritinga. Isso. E nós sabemos que é um novo povo, uma nova experiência. Onde você morava, Paraíba, né? Isso. Então lá na Paraíba tem o povo de Deus, mas tem o povo de Deus para todo canto. Então Taquaritinga, nós estamos aqui no estado de São Paulo, é outro povo, outra cultura e tudo mais, né? Mediante todos esses acontecimentos, que experiência você tem deixar a sua terra e estar aqui? Sabemos que dentro da vontade de Deus, sim, mas quanto para o nosso povo aí? Na verdade, esse momento de transição para mim não foi tanto de dificuldades, né? Porque como eu já atuava há alguns anos na área da itinerância, eu tive a oportunidade de conhecer muitos outros estados, então eu já tinha essa experiência de conhecer outros povos, outras culturas, de estar em regiões diferentes do nosso país.
Então, para mim, não foi um tanto quanto difícil essa minha adaptação e este momento de transição. Mas uma das coisas que eu notei de grande diferença é que, na verdade, o povo nordestino ele é um pouco mais fervoroso em relação ao povo que nós chamamos de sulistas, né? Então, aqui o pessoal é bem mais contido, é um pessoal bem mais tranquilo, não que não haja um avivamento, até porque o avivamento não está baseado apenas nesse movimento espiritual que acontece no culto, mas o pessoal do Nordeste é um pouco mais fervoroso. Mas a minha estadia aqui não me trouxe tanto esse choque, eu consegui fazer essa distinção pela quantidade de vezes que vim aqui nessa região, na região sul, enfim, outras regiões do país, mas é basicamente essa a diferença que eu encontrei. Entendi. Mas isso é muito importante até porque Abraão recebeu uma chamada para sair da terra dele, para uma terra que Deus ainda iria mostrar, né? E a gente sabe a responsabilidade de Deus quando Ele chama alguém para essas situações. E nós sabemos da responsabilidade que Deus tem com você, a sua família e com o seu chamado. Então isso acredito que é um dos fatores também que não dá muito impacto na questão de estar fora da sua terra, né? Sim, porque a gente sabe que é Deus no controle. Sim. Eu saí do estado da Paraíba faz mais ou menos 1 ano e 2 meses. Eu estou residindo aqui e vim juntamente com a minha família. Na verdade, a minha preocupação maior não era com a minha adaptação, mas com a adaptação da minha família, a adaptação da minha esposa, do meu filho. Mas como foi algo muito direcionado por Deus, eu entendi que Deus preparou a minha esposa antes mesmo da sua vinda. Deus a direcionou, a posicionou, a deu essa compreensão de que era uma nova etapa da nossa vida, e graças a Deus nós estamos bem estabelecidos aqui. Ela gostou muito da cidade, gostou muito do povo, fez boas amizades aqui. Algumas pessoas ela conhecia, porque algumas pessoas estiveram também na Paraíba, como o caso de alguns amigos que nós temos aqui. Porém, a minha preocupação maior era essa, mas glória a Deus que Deus nos direcionou. E o Senhor falou algo interessante dessa questão da chamada, da vocação. Eu, quando ainda muito jovem, começando a pregar, recebi de Deus muitas promessas, dentre as quais de que eu sairia em determinado tempo do estado da Paraíba. Eu não tinha essa visão, eu não tinha essa compreensão. Na verdade, como diz o profeta, a visão não era para o momento, era para muitos dias. Então, eu esperava que isso fosse acontecer, mas não da maneira como foi, na velocidade como que Deus fez. Certo é que Deus, Ele nos deu esse presente. Na verdade, eu fui agraciado por Deus ter vindo residir aqui, conhecer esse povo que na verdade eu já conhecia, já havia estado aqui em outras oportunidades, mas Deus Ele preparou tudo e a gente está aqui há esse 1 ano e 2 meses e Deus tem sido glorificado nas nossas vidas. Eu fico muito feliz com o que Deus tem feito. Pastor Helder, você prega a palavra de Deus, tem andado aí em vários lugares, né, do nosso Brasil. Como pregador, que conselho você dá aos jovens pregadores dessa nova geração? Pastor, eu recebo muitas e não poucas vezes muitas perguntas de alguns jovens que têm esse desejo, que despertam esse interesse pela chamada da pregação do Evangelho. E, na verdade, o primeiro conselho que eu dou é: entenda se você tem ou não a chamada. Porque existem algumas pessoas que iniciam, mas elas não conseguem dar sequência, porque elas não têm essa vocação para a pregação. Talvez sejam chamadas para outras áreas, para atuar em outras áreas, sejam secularmente ou até mesmo no contexto eclesiástico. Mas a primeira dica que eu dou é: entenda se você de fato tem uma chamada para a pregação do Evangelho. Em segundo lugar, eu sempre atento para a questão de, se você deseja esta vocação, você deve estar em consonância com a palavra de Deus. Então, a segunda dedicação que esse alguém deve ter é de estar sempre buscando através da palavra de Deus. Em terceiro lugar, ter uma vida íntima com Deus, uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de entrega total, porque nós de fato precisamos nos entregar espiritualmente e corpo, e também que aquele que deseja essa ascensão ao ministério, chegar ao ministério, exercer o ministério, deve estar
também coberto por alguém, ter uma cobertura espiritual. E nós vemos na atualidade, são muitas pessoas que querem desenvolver, mas sem um comprometimento. Eu preciso estar debaixo da autoridade de alguém, eu preciso estar sendo direcionado, posicionado, orientado por alguém, sendo mentoreado, é a palavra que mais se usa hoje. Então, o conselho que eu dou para aqueles que desejam ministério, para aqueles que desejam uma vocação, é que essas pessoas de fato estejam comprometidas com isso e sempre sendo fiel à verdade do Evangelho. Isso é fundamental, porque Deus tem pressa em levantar homens, mulheres, pregadores nessa última hora, mas que venham com esses requisitos. Né? Porque a gente entende o seguinte, que algumas pessoas, por não perceber que elas têm essa chamada, e às vezes que elas nem têm essa chamada, elas querem sair à frente e tudo mais, só que aí no meio do caminho elas dão lugar a frustrações. E quando a gente entende essa chamada, a gente sabe que as frustrações vão vir, decepções, às vezes vontade de parar. Quem nunca pensou em parar? Só que como a gente entende e sabe da chamada, a gente prossegue. Isso é fundamental. Existem duas coisas que eu observo com relação à chamada. Eu vi até a frase de um pastor que ele disse: a maior certeza que eu tenho da minha chamada é a dúvida que tenho dela. Então algumas pessoas têm dúvida com relação à chamada, será que tem ou não, e acabam nessa dúvida aguçando esse desejo pela chamada ardente, pela chamada da pregação do Evangelho. Já em outra ocasião eu observo Jesus estava certa vez pregando, e pouco antes dele enviar os seus discípulos a uma missão, ele vai falar de 3 personagens distintos, que são 3 anônimos, e num contexto em que se está se aflorando a chamada. Jesus a um vai chamar e ele vai rejeitar, a outro vai se interessar pela chamada e Jesus não vai aceitá-lo, e a outro ele vai pôr prioridades que não são a chamada que está recebendo. Então são 3 personagens distintos que apontam para 3 grupos de pessoas na geração em que nós vivemos. Aqueles que são chamados, mas não querem, os que querem, mas não são chamados, e aqueles que são chamados, mas não têm como prioridade. Verdade. Então, eu acredito que mediante esse tempo de fé que você tem com Deus, esse relacionamento, Deus já tem feito grandes milagres. O maior de todos é o da salvação, que isso aí é inquestionável, né? Mas aí, conte para nós aí, algum dos milagres assim, que Deus fez na sua vida, ou de repente Deus fez você ministrando nesse Brasil afora aí, que isso ficou aí gravado no seu coração. Eu acredito que muitas pessoas vão se edificar com esse milagre que você vai contar aí. Sim, apesar de não atuar tanto nessa área da oração por enfermos, como a gente vê algumas pessoas que têm essa vocação, essa predisposição no ministério à oração pelos enfermos, enfim, a gente já viu algumas ações de Deus no meio do povo, de curas, de milagres. Porém, eu entendo que os nossos maiores testemunhos, por vezes, são as experiências que nós temos no secreto com Deus. As pessoas elas têm um desejo muito grande de ver operações de Deus em público. E, na verdade, as maiores experiências são secretas. Isso até me fez lembrar de Davi, quando, no contexto de 1 Samuel capítulo 17, ele vai para a guerra e os seus irmãos estão em pleno cenário de guerra. E quando ele é levado até Saul olha para ele e diz assim: você é um jovem, o guerreiro que você quer combater, ele tem a sua experiência desde a sua juventude. Então Davi vai pedir a oportunidade para contar de algumas batalhas que ele teve no secreto. Ele disse: ninguém viu, mas eu já venci leões, ninguém viu, mas eu já venci ursos. Ou seja, nós enfocamos naquilo que foi público, mas o que deu sustentabilidade para que ele vencesse em público foi aquilo que ele viveu no secreto. Então houve uma experiência, eu casei com a irmã Isabela e nós tínhamos 5 anos de casados e a minha esposa não conseguia gerar, ela não conseguia ter filhos. Então ela procurou os médicos, houveram alguns diagnósticos, dentre os quais uma médica disse que ela deveria fazer um tratamento, porque sem esse tratamento ela não conseguiria ser mãe. Isso angustiava muito ela. E eu ficava muito mais angustiado por vê-la naquela situação. Por muitas vezes eu vi minha esposa chorar, dizer: será que é Deus que não quer me dar um filho? E aquilo me deixava entristecido em ver a minha esposa naquela situação. Porém, houve um dia em que nós estávamos em um culto, inclusive aqui no interior de São Paulo, nós ainda residíamos no estado da Paraíba, e Deus, depois desse culto, na casa do pastor, nós estávamos jantando, Deus usou uma irmã ali e disse para minha esposa que Deus abriria a madre dela e lhe daria
um filho. Na hora, nós ficamos impactados com aquela palavra, retornamos para a nossa casa e chegamos na nossa casa. Parece que Deus fez aquilo para confirmar ainda mais aquilo que nós estávamos recebendo como palavra de Deus aqui em São Paulo. Nós estávamos em um culto e Deus usou um pregador dizendo assim, que via Deus dando um presente para minha esposa, e esse presente era como uma pedra preciosa. Passados alguns dias, Deus usou uma irmã de saudosa memória, a irmã Josilene. Ela disse: eu tive um sonho com você, e esse sonho era que você teria um filho e seria uma criança que traria alegria para a sua casa. E aquilo nos impactou e nós ficamos muito felizes, porque sabemos que Deus é um Deus que fala e cumpre as suas palavras ao seu devido tempo, obviamente. E passados alguns meses, a minha esposa começou a sentir alguns sintomas. Ficamos preocupados, pensando que era alguma enfermidade. Ela procurou alguns médicos e não constatava nada, tomava alguns medicamentos e não conseguia descobrir o que ela tinha. E nós começamos a ficar preocupados. Ao passo que eu saí e fui para minha casa, deixei ela no trabalho, fui para minha casa, e ela se sentiu mal, resolveu ir numa clínica fazer um exame de sangue para alguma coisa, e para saber de alguma coisa. Quando ela fez esse exame de sangue, houve a constatação que a minha esposa estava grávida, né? E Deus alegrou muito os nossos corações, e hoje nós temos o nosso filho Lucas, que tem 3 anos de idade, e Deus de fato cumpriu a palavra que falou, e nós fomos agraciados com essa grande bênção. Isso é um milagre, né? Então Deus é maravilhoso, Ele fala, Ele cumpre. Isso é para que o nosso povo e as pessoas também que ainda não servem a Deus entendam que Deus Ele continua fazendo milagres. Continua fazendo milagres. Pastor Helder, a gente sabe que o senhor tem um trabalho aqui no nosso Templo 7, da Taquaritinga, que você é o coordenador, é o líder desse culto, é o culto da restauração. E este culto é toda quinta-feira, culto oficial na Assembleia de Deus do Belém, aqui em Taquaritinga. E eu acredito que não só aqui da nossa cidade, mas nós temos aí um interior muito grande, muitas pessoas vão estar acompanhando esse quadro de mudança de vida. E esse pessoal que de repente é de outra cidade, aqui do interior, e quer conhecer esse trabalho da restauração, quer saber como que está funcionando, nada ou ninguém melhor do que você para contar para nós aí, para o público, como que está sendo esse culto da restauração, que é toda quinta-feira no nosso Templo Sede. Pastor José Cleves, assim que nós chegamos aqui em Taquaritinga, passados alguns meses ainda nesse período de pandemia, houve uma liberação para que os cultos retornassem, alguns trabalhos fossem feitos. Inclusive nós estávamos fazendo um trabalho de evangelismo, onde nós fazíamos alguns cultos relâmpagos. Nós chegávamos a fazer 2 cultos em um domingo. O senhor mesmo, juntamente com alguns irmãos da Depará, estiveram cooperando conosco, mas houveram alguns problemas pela questão do distanciamento social, enfim, as questões das aglomerações, e nós tivemos que dar uma parada. Então, o nosso pastor presidente, o pastor Samuel Dias Goulart, ele propôs no coração de iniciar um culto às quintas-feiras. A princípio, nós não começamos com esse culto da restauração. Era apenas o culto da quinta-feira normalmente, não havia esse nome de culto da restauração, e ele conversou com a diretoria da igreja, os irmãos acharam por bem, e ele, em uma das reuniões de obreiros que nós tivemos, anunciou aos irmãos que nós estaríamos dando início ao culto às quintas-feiras. Passados mais ou menos 1 mês ou 2 meses, eu pedi a ele a permissão para colocar esse nome denominado culto da restauração, e nesse culto nós temos aquilo que é de praxe nos nossos cultos, louvores, pregação da palavra de Deus, mas sempre com uma palavra direcionada ao coração do povo. Este culto denominado culto da restauração, de fato, era para que o Senhor fizesse obras como Ele tem feito, restaurando a vida de pessoas e o nome do Senhor sendo glorificado. Inclusive, algumas pessoas já entregaram as suas vidas a Cristo neste culto, outras pessoas testemunharam cura, outras pessoas já chegaram a testemunhar a restauração dos seus lares. Inclusive, houve um destes cultos em que uma família estava passando por um problema, o esposo havia saído de casa, a esposa estava congregando só com a família. E num desses cultos da restauração, esse rapaz que estava separado da esposa voltou, entrou no culto, participou do culto, reconciliou-se e voltou para sua casa. Então, é de fato um culto da restauração.
Eu já quero aproveitar até o ensejo, convidar os irmãos para participar conosco de um dos nossos cultos. Ocorre todas as quintas-feiras às 19h30 no nosso templo sede, na rua 24 de outubro, número 100. Né? E, então, nós estamos sempre de braços abertos para receber os irmãos. Deus de fato tem feito coisas maravilhosas entre nós. Graças a Deus. Então, meus irmãos, esse foi mais um quadro Mudança de Vida. E nós vamos então fazer uma oração. Eu acredito no poder da oração, pastor Helder, e acredito que Deus, o mesmo Deus que está aqui conosco, é o Deus que vai abençoar aquelas pessoas que vai ver esse quadro, e a oração vai poder fazer muito efeito. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esse momento de estarmos aqui, juntamente com o pastor Helder. Meu Deus, sabemos que um pouco, Senhor, desse testemunho, daquilo que Deus tem feito na vida do pastor, vai influenciar, vai mudar muitas vidas, Senhor. Meu Deus, eu te apresento, Pai, a cada um. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa, Senhor Deus, os cultos, também, Senhor, da restauração. Enfim, meu Pai, tudo isso para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.